Vamos fazer agora, hoje, um pouquinho sobre processo contínuo. Processo contínuo é todo aquele processo que a gente, em bioprocessos, né, em que a gente tem continuamente a adição de algo, um reagente ou algum meio de cultivo a um sistema, com constante remoção, mantendo a reação ocorrendo dentro do vasilhame do processo. Então, no caso de bioreatores, então pensando aqui num bioreator, né, padrão, nós temos que constantemente estamos adicionando com uma vazão F substrato, mosto, com ou sem reciclo de células ao sistema. Então, nosso sistema é um reator comum, né, com um sistema de agitação, que a gente mantém a temperatura, pH e qualquer outro parâmetro de cultivo, e que a gente está constantemente adicionando nele um meio de cultivo novo com uma vazão F e constantemente removendo com a mesma vazão F células, produto e o que sobrou de substrato que não foi consumido. E aqui dentro do reator a gente também tem uma mistura de substrato, células e produto. Então, substrato aqui, né, em uma concentração S, células em uma concentração X e produto em uma outra concentração P. Tá, e vamos começar a olhar para esse sistema. Então, num processo contínuo, a gente tem que o volume do processo ele é constante. Então, a gente está sempre adicionando numa velocidade e removendo numa velocidade. E o volume, então, aqui dentro, ela se mantém constante, porque tudo que a gente tira, a gente coloca. Então, o volume é constante. Outra coisa é que essa vazão, ela precisa ser constante, né? E precisa ser constante por uns motivos óbvios. Como, por exemplo, se a gente coloca mais meio do que a gente retira, uma hora o reator vai transbordar. E se a gente tira mais rápido do que a gente coloca, uma hora esse reator vai secar. Beleza. E em relação ao substrato do mosto, é só o substrato que a gente está utilizando para o crescimento celular, né? E o XR é as células de reciclo, porque a gente pode estar removendo células constantemente aqui no nosso sistema, só que a gente pode fazer um processo de reaproveitamento dessas células e reinseri-las no mosto, tá bom? Só que como esses sistemas que a gente estuda, a gente tem um outro problema, que é a vazão aqui é uma unidade de volume por tempo. Isso é um problema, porque pensando num reator desse tamanho, num reator bem maior, se a gente fala de uma vazão de 1 ml por minuto, por exemplo, a sua taxa, tipo, o quanto você está realmente alimentando o sistema é diferente, né? Porque para um reator menor, às vezes 1 ml por minuto é o suficiente, mas para um reator maior, 1 ml por minuto não é o suficiente. Mas como é que a gente vai saber qual que é então a vazão que a gente tem que colocar no reator maior quando comparado com um reator menor? Bom, a gente tem que levar em consideração então o volume do sistema, né? E para fazer isso, a gente tem uma vazão que se chama D, que é a vazão específica, que nada mais é a vazão normal, né, 1 ml por minuto, dividido pelo volume do reator. Então, com isso a gente normalizou essa diferença de tamanho dos reatores. E esse D, ele é chamado de vazão específica. E ele é muito importante em processos contínuos. Então, é a vazão específica de alimentação. Esse F aqui, ele é chamado de vazão, né? Mas ele é a vazão volumétrica de alimentação. E por que volumétrica? Porque quantos volumes por minuto a gente está colocando de meia no sistema, né? Tá, e o que isso importa? Isso importa porque quando a gente vai comparar sistemas
com tamanhos diferentes, a gente tem que olhar para a vazão específica de alimentação. A vazão volumétrica de alimentação não nos fala muita coisa se a gente não souber o volume do reator, tá bom? E qual que é a cara de um processo contínuo? Bom, a cara dele é uma coisa como isso aqui, ó. Então a gente tem uma variação no tempo, por exemplo, da concentração das células e do substrato. Então, no primeiro momento, as células começam a crescer igual a um processo de batelada normal. Chega na fase estacionária e essa primeira etapa aqui do sistema realmente é um processo descontínuo, porque a gente não ligou ainda os sistemas de bombas para fazer a remoção e a adição de meio. A gente deixou o sistema fechado. E é como se fosse um processo descontínuo normal. Só que a partir desse momento aqui, a gente começa a ter uma vazão de entrada e uma vazão de saída. Com isso, as células têm um período de adaptação até chegar num equilíbrio onde as células já se adaptaram a essa nova condição e a concentração de células no reator é constante. Quando a gente chega nesse momento aqui, a gente diz que a gente chegou no processo, a gente está no processo contínuo, no regime permanente. Beleza. Esse regime aqui de transição, que é quando a célula está se adaptando a essa nova condição, a gente chama de regime transiente. Transiente porque ele vai acabar quando as células chegarem num regime permanente. Então é só uma fase de adaptação das células, essa condição de constante adição de meio e remoção de meio também, tá bom? Aí, então eu vou chamar isso aqui de tempo A e tempo B, só para a gente poder conversar depois. Então tá. Só que a partir daqui, a partir do momento que a gente começou a fazer a adição e a remoção de células, adição de meio e remoção de células, a gente tem já o começo do processo contínuo. Então, daqui para cá é tudo processo contínuo. Só que a gente tem esses dois regimes, que é o regime transiente e o regime permanente do nosso sistema. Legal. Então, só para ficar aqui e vocês gravarem, que em TA a gente teve o início da adição do mosto e também o início da retirada de material do reator. Material fermentado. Além disso, em TB a gente teve o início do regime permanente. Legal. Tá, então a gente já deu uma olhada aqui geral de como seria o processo contínuo. E aquelas continhas que a gente viu, né? Como é que a gente pode começar a modelar, né? Entender como é que esse processo funciona? Bom, a gente tem que fazer aqueles cálculos de velocidade. Velocidade de crescimento, velocidade de consumo de substrato e a velocidade de formação de produto, para a gente poder estudar o nosso processo contínuo. Então, olhando aqui para esse sistema, a gente tem que a variação da massa de micro-organismos, essa aqui vai ser a anotação para micro-organismos, no bioreator, ela se dá. O que faz mudar a massa de micro-organismos no bioreator? Ela se dá pela massa de micro-organismos que a gente coloca de volta no reator. Então, massa de reatores que entra, faz sentido, né? No bioreator. Mais a massa de micro-organismos que cresce, porque a gente está adicionando meio de cultivo, né? Então, os micro-organismos vão crescendo e vão formando mais massa. Então, devido ao crescimento. Menos o que a gente retira.
de micro-organismo que está saindo aqui no efluente, tá bom? Tá, e como é que ficaria essa notação em mais matematiquês? Seria o volume, então, volume vezes a concentração é praticamente a massa, né? Então, isso aqui é massa. E a variação da massa, né? Então, a variação da massa depende da variação da massa que entra no bioreator. Então, a gente tem que levar em consideração a vazão, o tempo, a concentração de células que estão entrando no nosso reator. Então, é essa seção aqui da nossa equação. Então, por tempo, com uma vazão F, quanto de células a gente está adicionando numa concentração X. Se a gente faz essa conta aqui, a gente descobre a massa que entrou no reator, tá bom? Num determinado tempo. Depois a gente tem a variação devido ao crescimento, que a gente leva em consideração o volume e a concentração do micro-organismo, e esse aqui é a variação devido ao crescimento do micro-organismo. Então, concentração vezes volume dá a massa, né? Então, então a gente tem gramas de células por ml, isso num volume de 10 litros, né? Então, sei lá, em um volume X. A gente corta, a gente fica só com a massa. E aqui no caso a variação da massa, que é o dx, tá bom? Beleza. Menos o quanto a gente está retirando de micro-organismo, que depende da vazão, depende do tempo e depende da concentração de células que está saindo no reator. Beleza. Tá, visto isso, a gente tem agora, a gente pode tentar simplificar essa equação ou tirar algumas outras informações dela. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dividir tudo isso aqui por V e dt. É só um jeito de brincar com essas fórmulas aqui. Então a gente vai dividir todo mundo por V e dt. Então corta aqui, dt fica, corta o dt aqui, corta o dt aqui, corta o v aqui, e a gente vai acabar ficando com uma fórmula parecida com isso aqui, ó. Então estou dividindo todo mundo por v dt. Então dt cortei aqui, v aqui, cortei aqui, dt aqui, cortei. A gente fica no final com dx dt, que é igual a f dividido por v. E o que é f dividido por v? É a vazão específica. Então, d vezes xr mais dx dividido por dt menos f dividido por v é a vazão específica de novo. Então, d de x que está saindo no efluente. Legal. Mas vamos olhar aqui para isso aqui então. Isso aqui, ó, não sei se vocês lembram nos outros vídeos, que dxc sobre dt é velocidade de crescimento. E essa primeira unidade aqui agora virou uma variação da concentração celular por uma variação de tempo. Beleza. Agora vamos mexer de novo aqui nessa equação. A gente vai dividir todo mundo por x. Então, x aqui, x aqui, x aqui, x aqui. Então, dividindo todo mundo por x, a gente tem no final, a gente consegue cortar esse x aqui, a gente tem dx dt dividido por x, que é igual a dxr por x mais dx cultivo por dt dividido por x menos d. Beleza? E daí a gente sabe que
No regime permanente aqui, ó, do sistema de cultivo contínuo, a gente tem que a variação dx e dt ela é igual a zero, porque a concentração celular está se mantendo constante, né? Então, no tempo, a concentração de célula não está mudando. Então, quer dizer que esse parâmetro aqui é zero. Então, a gente pode fazer que isso tudo que vai dar zero, né? Porque se isso aqui é zero, vezes 1 dividido por x dá zero. D xr sobre x mais dx devido ao crescimento na variação de tempo dividido por x, o que é? É aquela velocidade específica de crescimento, que é o μ. Então a gente pode substituir isso tudo aqui por μ menos d. Daí a gente pode isolar o μ. A gente coloca o μ em um dos lados da equação, faz a vazão específica de alimentação, o d menos dxr sobre x. Isso, gente, é igual a μ. A gente pode pegar o d e isolar e reorganizar a equação dessa forma aqui, com o μ igual a vazão específica, que depende da concentração de células de reciclo e a concentração de células dentro do reator. Então, mas uma outra coisa legal que a gente consegue tirar daqui é o seguinte, é que se não tem reciclo de células, se a gente está tirando as células do sistema, a gente consegue tirar uma informação muito interessante, que é o seguinte: se a gente não tem reciclo, esse valor é zero. Se isso aqui é zero, é 1 menos 0 dá 1. 1 vezes d dá d. Então a gente tem que velocidade específica de crescimento é igual a vazão específica de alimentação. Então veja, a gente consegue calcular ou saber a velocidade de crescimento do nosso organismo sabendo a vazão específica do nosso processo. Isso é muito legal porque a gente pode setar o processo, as células vão crescer e se manter constante ali dentro do nosso reator. E a gente consegue descobrir qual que é a velocidade que ela está crescendo simplesmente calculando isso aqui. Porque a gente consegue calcular facilmente a vazão, né? A gente sabe quando a gente está colocando e a gente sabe o volume do reator. Então a gente consegue calcular a velocidade em que as nossas células estão crescendo. Só sabendo um parâmetro que não está diretamente relacionado ao crescimento do micro-organismo. Aparentemente, né?